Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou relatar para vocês aqui a experiência que eu tive, né, através do sonho. Eu e quatro amigas minhas fomos convidadas para ir a uma festa. Só que a gente não cabia ali, todas, né, no carro. E um amigo nosso sugeriu que a gente entrasse dentro do baú. Eu falei, como assim? Se vocês quiserem ir à festa, nós temos que ir de caminhão. Eu falei, como? Nós vamos chegar lá toda suada. Ele disse: é assim. Se quiser ir à festa, é assim. E a gente foi. Na estrada, quando ele foi fazer a ultrapassagem, não deu para ele fazer. E ele desviou. No que ele desviou, a gente caiu, né? A ribanceira abaixo. E o baú ficou preso nas copas ali das árvores. E só desceu a cabine ali. E a gente ficou lá. Não tem nesses baús, não tem uns ferros ali? E a gente, pra não ficar se batendo, a gente ficou ali de pendurado. Conforme ia batendo pra lá e pra cá, o assoalho do baú se desprendeu. E a gente via lá embaixo o penhasco. Eu falei, agora danou-se tudo. E a gente ficava ali no desespero, pedindo a Deus misericórdia. E algumas de nós ali ficava no desespero. Nós vamos morrer todas aqui, não vamos sobreviver. O psicológico ali um pouco também abalado. Eu falei, calma, gente, calma, vamos segurar o que a gente puder aqui, vamos ser forte aqui, vamos ter fé, porque vai dar tudo certo. E só teve uma que não conseguiu, porque ela não tinha resistência, ela era mais gordinha, nada contra os gordinhos, tá? Só que ela não tinha uma resistência física, e nem emocional e nem psicológica. Simplesmente ela desceu. E nós quatro ali que ficamos ali de penduradas, a gente olhava uma para outra e falei, e agora? Sabe? Vamos morrer todas. Ali, mesmo vinha aquele desespero, mas ao mesmo tempo a gente estava confiante que a gente ia sair dali, sem nenhum arranhão. E eu olhava para elas, e agora? O que nós faz? Se a gente cair daqui, a gente vai se machucar ou a gente vai morrer. Simplesmente eu olhei para os lados, não tinha nada que você pudesse, alguém te socorrer, nada. E ali a gente só ia clamando a Deus. E eu escutei duas vezes. Resistência. Essa palavra. Eu escutei duas vezes essa palavra. Resistência. E eu olhava para ver se eu via alguém. E eu não conseguia ver. Eu falei, mas da onde que tá vindo, suando essa voz? Resistência. Resistência? Como assim? É o seguinte, meus amigos. Deus quer nos dizer o seguinte: nós temos que ter resistência em Deus, resistência na fé, resistência psicológica, resistência emocional e resistência física. É tremendo, não é? É o seguinte: quando você vai fazer aí uma prova, você tem que ter o quê? Uma resistência física, uma resistência psicológica, emocional, fé, resistência na fé para você conseguir vencer. Se você não tiver, você não consegue. Vê aí como Deus é grandioso. Nós temos que ser que nem Jeremias. Temos que ser. Porque ele foi né? Ali um exemplar fiel ali. Uma resistência tremenda na sua fé, fé em Deus, resistência psicológica, emocional, física, porque senão ele não ia suportar. É que nem Jesus. Jesus teve o quê? Resistência. Teve resistência física, resistência emocional, psicológica, resistência em Deus, resistência na sua fé, porque senão ele não ia suportar. Claro que Jesus é Jesus, o nosso mestre. Então, que nós tenhamos resistência.
nessas coisas para suportar. Vocês já repararam que quando você tá com o seu psicológico abalado, parece que acaba tudo? Você fica deitado ali, você não quer fazer nada, porque você tá com o seu psicológico e emocional abalado. Se acontece alguma tragédia na sua vida, o seu psicológico, o seu emocional fica abalado. Então você tem que ter resistência. Muitas das vezes acontece isso comigo também. Escutem aí. E eu sou bem, sabe, daquele tipo assim, chorona. Eu sou que nem Jeremias, chorona. E fraca sobre resistência emocional e resistência psicológica. Por quê? Se algumas pessoas não me ligam ou não me respondem na hora que eu quero, eu já fico chateada. Eu já começo a chorar. Ai, porque ninguém me ama. Para, bebê. Nem tudo gira em torno de nós. Nem tudo. Então a gente tem que aprender a ser forte em tudo. Porque tem coisas que você não vai conseguir se você não tiver resistência. Talvez o teu pai, a tua mãe vai deixar você de lado. Irmãos, sobrinhos, filhos. E você vai colocar, ai meu Deus do céu. Gente, a gente foi feito do quê? De açúcar. A gente parece uma louça que qualquer batidinha se quebra. E Deus está falando pra gente. Cadê a resistência de vocês? A hora que as coisas começarem a desabar na sua vida, na sua volta, que você tenha resistência. Resistência. Resistência em Deus. Resistência na fé. Resistência psicológica. Resistência emocional. Resistência física. Você tem que ter todas essas coisas. Porque se você tiver resistência na fé, e se você não tiver o seu psicológico, o seu emocional e na resistência física, você não vai conseguir, mesmo que você tenha fé. E se você tiver resistência física, você pode até fazer a sua prova ali. Mas você não vai adiante, porque se o seu psicológico, o seu emocional se abalar por qualquer coisa, adeus a prova. Adeus a prova que tu vai fazer. Porque tem que estar tudo perfeito. Resistência. Você já viu alguns jogadores aí por aí, ou mulheres, ou homens, ou qualquer coisa que a gente vai fazer ou você vai fazer? Você pode ver quando você bate aquele, sabe, aquele nervosismo assim, pá. Você não consegue porque você deixa o emocional e o seu psicológico abalar a competição. Você tá perdendo aí, se você não tiver uma resistência ali, você não vai conseguir. Porque você deixou o emocional e o seu psicológico abalar. Entendeu? Então, você tem que ter frieza, resistência em tudo. Então, todas essas coisas caminham junto para você conseguir ir adiante. É isso que Deus está nos dizendo. Então, gente, que você tenha resistência em tudo. É isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que esse ano de 2025 você comece a ter mais resistência na sua vida. Um beijo para vocês. Até mais.